Lucas, capítulo 3, 7 a 18. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês fugirão da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta uma com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos, que são os cobradores de impostos, chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós o que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E assim, com muitas outras exortações, João anunciava o Evangelho ao povo. Amados irmãos, amadas irmãs, João Batista traz uma mensagem poderosa. A mensagem trazida por João Batista a uma multidão não fala dele mesmo, nem de suas qualidades ou da pessoa que ele é. A pregação de João Batista não é um currículo dele mesmo e não aponta para as próprias capacidades. Ao contrário, a mensagem de João Batista é poderosa por um outro motivo. Em tudo ela aponta para a obra e para a pessoa de Jesus Cristo. A pregação de João Batista é cristocêntrica, ao deixar em evidência apenas a mensagem do verdadeiro Evangelho e nada mais. João Batista não é o Messias, mas veio para preparar o caminho do Messias, conforme Malaquias 3:1 seguintes, que nós vimos no domingo passado, lá na comunidade Vida Nova. João Batista não é a luz, mas veio para falar da luz que, vinda ao mundo, ilumina todas as pessoas, conforme nos testemunha o Evangelho de João, capítulo 1, versos 8 a 9. Jesus é. João Batista não é. Essa é a regra. Veja bem, testemunho de João Batista. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não sou. João 1:19 a 21. João Batista não é o Cristo. Por quê? Porque a palavra Cristo significa ungido do Senhor. O nome Jesus Cristo, então, significa Jesus, o ungido do Senhor. E somente Jesus é o ungido do Senhor. Todo aquele que fala sobre si mesmo dizendo que é ungido do Senhor, está assumindo o lugar de Cristo e inclusive se tornando anticristo. Porque somente Jesus é o Cristo, ou seja,
Somente Jesus é o ungido do Senhor. João Batista também não é o profeta Elias que voltou à terra, porque caso isso fosse verdade, então a reencarnação, conforme a crença dos espíritas, teria a base bíblica. Por isso, João Batista não é Elias, não é a reencarnação de Elias. Elias é Elias, João Batista é João Batista. E a reencarnação não tem nada a ver com a fé cristã, que não fala de uma reencarnação e de várias vidas, mas de ressurreição e apenas uma vida. Portanto, João Batista também não é Elias. João Batista não é. Mas então quem ele é? Quem é João Batista? O que ele faz? O que ele diz de si mesmo? Veja só. Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Nós às vezes achamos que quem chega primeiro tem mais importância e é primeiro atendido que quem chegou depois. João Batista diz, não, eu venho primeiro, mas o que vem depois de mim é muito mais importante do que eu. A mensagem de João Batista é sempre, sempre, sempre sobre Jesus. Sempre está em evidência Jesus. E o testemunho de Jesus? João Batista diz, eu não sou. Jesus sim, ele pode dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. João Batista não é, mas Jesus é o pão da vida. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João Batista não é a luz, mas Jesus é a luz. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. João Batista não é a porta, Jesus é a porta. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. João Batista não é. O único que pode falar que é algo é Jesus. Por isso, João Batista não é. Não é nada, é João Batista. Jesus, ele é. Ele é tudo. Tudo o que nós podemos imaginar. Queridos irmãos, queridas irmãs, no tempo do Advento nós não estamos anunciando uma mensagem própria, no tempo do Advento nós não estamos anunciando aquilo que nós queremos anunciar. O texto de hoje é colocado pela igreja a nível mundial, que as igrejas luteranas seguem os textos. Nós não estamos aqui para falar de quem nós somos, mas o tempo do Advento é para falar de quem? De Jesus. E quantas coisas estão assumindo o lugar de Jesus no tempo do Advento? Já pensamos nisso? Não que presentes não sejam importantes, claro que são importantes. Mas e Jesus? Não que o peru ou a galinha, o frango, na noite de Natal não seja importante, mas e Jesus? João Batista diz, eu não sou, mas ele aponta para aquele que é. João Batista diz, eu não apareço para Jesus aparecer. Mas talvez no nosso Advento e no nosso Natal, nós estamos aparecendo com nossa pompa e Jesus desaparecendo. Queridos irmãos, queridas irmãs, onde está Jesus? A mensagem de João Batista é uma mensagem bastante pesada, é uma mensagem difícil, é uma mensagem que denuncia aqueles que, conforme a religião judaica, tinham apenas uma aparência de agradar a Deus, mas onde lá dentro estava tudo podre. Jesus vai dizer depois uma expressão ainda mais forte, vai dizer sepulcros caiados, que é um túmulo que por fora é bonito, mas por dentro tem podridão. João Batista diz, de nada adianta essa religiosidade aparente,
mesmo nessa época de Natal, se lá dentro as coisas não estão como deveriam estar? Essa é a mensagem de João Batista. A mensagem de João Batista fala de Jesus, do Jesus que transforma, do Jesus que muda. Aqueles líderes religiosos da época até cumpriam as leis, achavam que fazendo as coisas que estavam lá nas leis estava tudo certo, Deus gostava deles, mas não só isso, eles cumpriam as leis do Antigo Testamento por mera aparência, para todo mundo olhar e dizer, olha lá como eles são, não eram cristãos, né? Eram judeus, mas como eles temem a Deus. E João Batista inverte, ele diz, não adianta você ter uma aparência e fazer tudo certo, se lá no seu coração você ainda não conheceu Jesus. Se lá dentro as coisas estão erradas. Se lá dentro ainda não aconteceu uma transformação. E ele chega a dizer uma palavra bem forte, seus filhos das cobras, é a palavra que João Batista diz àqueles que estavam ouvindo a pregação naquele dia. É uma expressão que pode ser bastante forte. Imagine agora se alguém chegar para você e dizer assim, seu filho de uma cobra. A gente ia dizer assim, pois é o que assim João Batista inicia a pregação. Só que João Batista não está pregando para os que estão fora. A pregação de João Batista é para os que estão dentro, que tem até uma aparência de espiritualidade, mas onde lá dentro não tem nada. Essa é a pregação. Queridos irmãos, queridas irmãs, o missionário Klaus Stang diz sobre os líderes religiosos, sábado após sábado eles se encontravam na sinagoga achando que assim como uma serpente seriam capazes de se esgueirar e escapar do juízo de Deus. Pensavam que conseguiriam camuflar e enganar o próprio Deus. João Batista chama de filhos das cobras aqueles que vivem uma religiosidade aparente e ainda não descobriram o que é viver verdadeiramente o amor de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, isso não acontece só naquele tempo, isso continua acontecendo quando nós achamos que sendo batizado e sendo confirmado já está tudo feito e não precisa mais nada, porque tudo que eu tinha para fazer na igreja eu já fiz. Se eu precisar ainda casar, eu vou lá procurar. Se eu precisar ainda batizar um filho, eu vou lá. O que João Batista diz sobre essa religiosidade aparente? Nem vou repetir o que ele disse, nós já sabemos. Aquela palavrinha que apareceu ali embaixo agora há pouco. O convite de João Batista é que nós creiamos de verdade, de todo o nosso coração. Que nós tenhamos um amor a Jesus, que nós não participemos das coisas apenas para cumprir uma obrigação, porque culto não é obrigação, é uma necessidade, estar reunido com o povo de Deus, estar junto e ver olho a olho os irmãos e irmãs, cantar juntos, celebrar o amor de Deus junto. É isso que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós? Não uma religiosidade. Religião também é consequência do pecado. Deus não quer religião. Ele quer misericórdia. O que é religião? Religião é eu tentando agradar a Deus. Só que eu não consigo agradar a Deus, porque Ele é Deus, eu sou pecador. A graça de Jesus não é religião, porque é o contrário. Ele vem até nós. Ele se agradou de nós, mesmo nós não merecendo. Evangelho e fé cristã não é religião. Evangelho e fé cristã não tem nada a ver com religiosidade. O que Deus nos chama é a nós crermos verdadeiramente e a nós confessarmos a Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Deus não quer religião. O que é religião? É salvação por obras. Eu faço para Deus gostar de mim. O que é a fé cristã? Ele morreu por mim na cruz, por isso Ele gosta de mim e por isso eu faço coisas boas. Queridos irmãos, queridas irmãs, o que Deus então espera de nós? Talvez a gente pense, mas eu sempre achei que era bom ser religioso. Religião é algo que nasce lá de Gênesis 3, quando Adão e Eva com folhinhas de figueira tentaram se mostrar agradáveis a Deus. Religião também é consequência do pecado. Deus não quer religião. O que Deus quer então?
Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. O que Deus quer? Adoradores. Deus não quer religiosos. Deus quer pessoas que cumpram o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. E deuses nem sempre podem ser uma coisa sobrenatural. Deuses podem ser coisas que nós amamos mais que a Deus aqui neste mundo. Isso pode existir, isso pode acontecer. Deus quer pessoas que adorem a Ele em espírito e em verdade, de todo o coração. Pessoas que dizem, eu não sou o meu Deus e eu não sou suficiente em mim mesmo. Mas eu amo aquele que se entregou e morreu por mim. É isso que Deus quer. Deus não quer religiosos. Deus não quer o simples cumprimento de rituais, batismo, confirmação, por tradição. O que Deus quer é que a intenção lá dentro no nosso coração seja verdadeira. E se nós contribuímos também financeiramente para o reino de Deus, também não é por uma religiosidade ou por uma obrigação ou porque um dia eu posso precisar, mas porque eu amo a Jesus e amo tanto que eu quero até com os meus bens ajudar a missão que ali está então na igreja de Jesus. Esse é o propósito. É a gratidão, é aquela velha história do prato. Deus nos dá um prato. Às vezes a gente vai num aniversário, alguma coisa, leva um pedaço de bolo para casa, mas me traz o prato de volta. Isso é a contribuição. Deus nos deu tantas bênçãos, um bolo delicioso, a gente só devolve o prato, porque é de Deus. Na verdade, tudo é de Deus. E não adianta a gente dar aquela porcentagem para a igreja e não administrar bem as outras coisas, que isso também é de Deus. Irmãos, irmãs, Deus não quer uma mera religiosidade, essa é a denúncia de João Batista. O que Deus quer é adoradores, pessoas que façam de coração, que não veem culto como uma obrigação, mas como uma necessidade, como uma alegria, como uma oportunidade de reencontro, como uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de celebrar o amor de Deus, de adorar a Jesus em espírito e em verdade. É isso que Ele quer. É isso que Deus espera de nós. Essa é a pregação de João Batista. Ele denuncia a aparência religiosa como algo que não ajuda em nada, só alimenta o próprio ego, para eu mostrar que eu faço alguma coisa. Não! Convém que ele cresça e que eu diminua, vai dizer João Batista. Lembra? João Batista não é. Jesus é. Tudo ele faz apontando para Jesus. E se nós fazemos as coisas na igreja, também não é para mostrarmos a nós mesmos, mas para mostrar quem? Jesus. Este é o propósito. Queridos irmãos, queridas irmãs, a verdadeira adoração ao Senhor produz consequências práticas na sociedade em que nós vivemos, porque também pouco adianta nós cantarmos, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, se lá fora a gente vive como se Deus não existisse, se lá fora a vida de fé fica excluída da nossa vida. O desafio é que lá fora nós sejamos tão cristãos quanto estamos sendo aqui dentro, ao ponto até de outras pessoas olharem e dizerem, olha, ali tem alguma coisa diferente, porque quem ama Jesus é marcado. Irmãos, irmãs, a verdadeira fé cristã tem ações no mundo em que nós vivemos. E nós chamamos esse domingo de domingo da justiça. O verdadeiro cristão vai batalhar por aquilo que é certo, por aquilo que é correto. De novo, não para ele aparecer, mas para servir a Jesus. Mas o que nós podemos fazer, então, como verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, lá fora da igreja, no dia a dia? Como promover essa justiça de que João Batista fala? Como fazer as coisas certas? A justiça do reino de Deus é muito diferente da justiça do mundo. A justiça do mundo fala de ganhar. A justiça do reino de Deus fala de perder. E quer um exemplo de que isso é verdade? Do ponto de vista do mundo, a gente ouve aquele ditado, morreu, acabou. Do ponto de vista cristão, é morrendo
que se vive para a vida eterna. É perdendo que se ganha a vida. Consegue entender? Essa é a justiça do reino de Deus. Bem diferente. A justiça do mundo fala do eu. O eu acima de tudo. A justiça do reino de Deus fala do nós. Não é nem só o eu, nem só o tu, mas é o ser comunidade, é ser com o outro e não inimigo do outro, nem melhor ou pior que o outro, mas com o outro. E Atos 2,42 vai falar disso, que perseveravam na oração, na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Não há como existir igreja sem comunhão. O reino do mundo vai dizer, você tem potencial. E João Batista podia ser um coach, né? Uma mensagem super positiva. Você pode, você tem potencial, você consegue. É o eu o mais importante, que é o que está na moda agora. Não do ponto de vista cristão. Do ponto de vista cristão, é aquele velho ditado, juntos somos mais fortes. E quer um exemplo? Ontem estive olhando aqui o brechó, né? As mulheres ali juntas, quantas coisas conseguem fazer? Organizar esse espaço, vender as roupas. E esse também é só um exemplo de tantos que nós poderíamos falar. Do que o nós é capaz de fazer. A justiça do mundo fala de indenização. A justiça do reino de Deus fala de perdão. E com isso não estou dizendo que aqui indenização não seja necessária algumas vezes. Às vezes sim, é preciso. Às vezes sim, é justo a indenização. Mas não pode substituir totalmente o perdão. Onde é que está o perdão? Aliás, 3 velas estão acesas. O tempo do advento está passando. Mais uma vela é Natal. É isso que elas estão dizendo a nós. Elas não têm boca, mas falam. Elas nos dizem, o tempo está passando. Já houve perdão? A justiça do mundo fala de vingança. A justiça do reino de Deus fala de misericórdia. A justiça do mundo faz a guerra. A justiça do reino de Deus promove a paz. E se você quiser, pode olhar essas passagens bíblicas depois em casa, acha lá a transmissão, você vai ver que não tem nada ali inventado. A justiça do mundo fala de aparecer. A justiça do reino de Deus fala de ser. A justiça do mundo diz: quanto mais curtidas você tem, quanto mais seguidores você tem, quanto mais amigos você tem nas redes sociais, mais feliz você vai ser. Essa é a justiça do reino do mundo. E quantas meninas ficam doentes de anorexia para postar aquela foto bem magrinha na rede social para conseguir curtidas e ser feliz. A justiça do reino de Deus fala de ser. O que está lá dentro é mais importante. A justiça do mundo fala de fazer para merecer. A justiça do reino de Deus fala de receber mesmo sem merecer. Nós não merecemos nada de Deus, mas Ele nos dá mesmo assim. Não porque merecemos, mas por sua graça, porque Ele quer dar. Essa é a justiça do reino de Deus. É a justiça sempre do ponto de vista da graça. E nós conseguimos cumprir essa lista? Seria, é claro, ilusório e até mentiroso dizer que sim, nós somos pecadores, nós falhamos, nós não conseguimos fazer isso. Mas é esses que Deus procura. Verdadeiros adoradores que adorem a Jesus em espírito e em verdade, que mesmo tropeçando, mesmo falhando, mesmo errando, procurem viver no seu dia a dia Jesus, deixando aparecer menos você mesmo, deixando aparecer só Jesus, para que a justiça do reino de Deus também seja cumprida, já aqui, neste mundo, e já aqui tenhamos sinais daquilo que está por vir. Queridos irmãos, queridas irmãs, qual que é o chamado de Deus à nossa vida nessa noite? Não é a nós melhorarmos a nossa prática religiosa, não é a nós aprendermos novos rituais religiosos, porque isso tudo vai passar. O chamado de Deus hoje é aquilo que João Batista fala, o arrependimento. E arrependimento não é castigo, mas é ter saudades da casa do Pai. É voltar para casa, para os braços estendidos do Pai.
Isso é arrependimento. Lembra lá de Lucas 15, da história do filho pródigo, o filho que pediu para o seu pai: me dá a minha parte da herança que eu vou embora. E ele pega então a parte da sua herança, vai embora, gasta tudo ao ponto de ter que comer comida de porcos. E lá comendo a comida de porcos, o que ele lembra? Eu tenho um pai. E eu sei que se eu voltar para o meu pai, ele vai me receber de braços abertos. E o que acontece? Diz lá em Lucas 15, ele cai em si, volta para o pai e o pai o recebe de braços abertos. Mas daí tem o irmão mais velho. O irmão mais velho diz: eu sempre te servi, sempre te ajudei aqui em casa e agora vem esse aí que gastou todo o teu dinheiro e tu acolhe ele. E muitas vezes nós somos esse irmão mais velho, que em vez de acolher aquele que se perdeu e quer voltar, nós apontamos o dedo e dizer: olá, virou cristão, virou crente, agora virou crente, mas até pouco tempo estava fazendo coisa errada por aí. Irmãos, irmãs, o que é arrependimento? É como o filho pródigo, é cair em si e dizer: meu Deus, que saudade da casa do Pai. Que saudade de estar em espírito e em verdade adorando a Deus. Não é um castigo assim: eu tenho que ir lá me arrepender diante de Deus porque Ele vai jogar um raio na minha cabeça. Não. Aí é uma imagem errada de Deus, que não condiz com a Bíblia. Porque a imagem de Deus na Bíblia é o Deus na cruz, pela nossa salvação. E nós lembramos: poxa, mas como Deus é bom e eu estou tão afastado de Deus, eu quero voltar a Deus. Isso é arrependimento. Isso é mudança de vida. Agora é advento. Jesus já veio uma vez, Ele voltará novamente. A palavra advento significa chegada. Nós estamos aguardando a chegada definitiva de Jesus, sua volta dos céus. Nossas 3 velas acesas lembram que o tempo está passando. Falta apenas uma para o Natal. E ainda há tempo para que a nossa vida seja mudada, transformada, mas não só para o Natal, mas para que no ano inteiro possamos viver em adoração a Jesus, em espírito e em verdade. Queridos irmãos, queridas irmãs, o tempo está passando, portanto, creiamos no Evangelho. João Batista pregou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29. Quem tira o pecado de ti é Jesus e não você mesmo. Portanto, creia no Evangelho e não na religião. Os símbolos religiosos até nos ajudam a entendermos a palavra de Deus, mas não podem substituir ou serem mais importantes que a palavra de Deus. Então, tomemos consciência de que sem o Evangelho não seremos salvos, ainda que frequentemos todos os cultos em todos os domingos ou façamos muitas coisas boas no mundo. Ao mesmo tempo, ao crermos no Evangelho, que em nada em nossas vidas apareça mais que Jesus, assim como praticou João Batista em seu ministério, até ser decapitado por viver e por falar a verdade. O tempo está passando, portanto, busquemos o arrependimento. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Mateus 11:28. A lei de Jesus não é pesada. Ao contrário, tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:29-30. Arrependimento é o reconhecimento de que estamos longe de Deus, a saudade de estar em seus braços e a vontade de correr de volta a Ele. Assim, se você quer crer verdadeiramente no Evangelho, o arrependimento precisa estar diariamente em sua vida. O tempo está passando, portanto, vivamos em doação. Jesus disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. O que podemos doar neste tempo de advento para que a justiça do reino de Deus seja manifestada no mundo? Talvez as pessoas não precisem apenas de dinheiro ou coisas, mas também de quem esteja disposto a doar seu tempo, afeto, compreensão. Isso é viver em doação. Nós sempre imaginamos doação é dar alguma coisa, mas talvez tudo o que alguém precisa é um tempo para alguém escutar ela, uma compreensão,
Um pouquinho de paciência com ela, porque está enfrentando uma fase difícil, está estressada. Doação. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Messias voltará. O tempo está passando, o machado está posto à árvore. Sejamos fiéis ao nosso Senhor até o dia da sua vinda. Em nosso tempo neste mundo, vivamos não uma aparência religiosa, mas uma fé sincera e verdadeira, que coloca os dons a serviço de Deus por meio do próximo na prática do amor. É isso que Deus espera de nós. Advento é tempo de... Quem lembra? A música? Advento é tempo de... Vamos lá, vamos falar todo mundo, quem sabe? Advento é tempo de preparação. E isso aqui é preparação. Crer no Evangelho, mas também viver o Evangelho. E que Deus possa, nesse tempo, nos conceder também um feliz, um abençoado Natal com Jesus. Eu termino dizendo o que eu disse domingo passado lá no Vida Nova. Um Natal com Papai Noel, com presentes, com luzes. A gente até pode chamar Natal, mas sem Jesus não é Natal. Agora, um Natal com Jesus, mas sem presentes, sem Papai Noel e sem luzes, é Natal. Porque ali está Jesus. Não sejamos como aqueles donos da hospedaria que diz, não tem lugar no nosso Natal. Mas que possamos dizer, vem Senhor Jesus. Aqui em casa tu és bem-vindo. Faça uma oração na sua noite de Natal. Leia um texto bíblico. Que lá também possamos servir a Deus e adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade, como nos ensinou Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém.